Olá, queridas irmãs, boa tarde. Como estão todas? Espero que estejam todas bem. Vamos a mais um encontro. Que bom podermos nos encontrar em mais um mês. Mais um mês do nosso encontro, mais um mês dos nossos estudos, onde podemos estudar a Palavra de Deus, estudar nosso livro, cantar louvores ao Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, mesmo que seja virtualmente, mas onde podemos estar juntas. E eu queria abrir esse nosso encontro, mais um mês do nosso encontro. Eu queria abrir com um salmo, com 2 versículos do Salmo de número 25. Salmo 25, versículo 8 e 9, que diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Bom é o nosso Deus. Como o salmista diz, bom e reto é o Senhor. Por isso eu convido você agora, na sua casa, através do seu celular, ou da sua TV ou do computador, a cantarmos louvores a esse nosso Deus, que é bom e que nos guia, nos ensina o caminho. Vamos cantar louvores, irmãs. Louvemos ao nosso Deus, que é o único que é digno de receber todo o louvor e toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Então, irmãs, vamos louvar ao Senhor, o cântico grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Irmãs, agora vamos louvar com o cântico Não Tenha Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É teu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como é bom, irmãs, cantar louvores ao nosso Deus. Como é bom louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Então, nós vamos continuar com o estudo do nosso livro. Lembram, a gente já estudou. Nós já passamos pela introdução. Estudamos o capítulo 1, onde falou Deus totalmente santo. Capítulo 2, Deus totalmente amoroso. E hoje nós vamos partir para o terceiro capítulo, onde fala Deus totalmente bom. E aí, como é agradável, como é bom sabermos que nós servimos a um Deus que é totalmente bom. Glória a Deus por isso. E aí, como é bom, nós podemos estar estudando e conhecendo mais sobre os atributos de Deus. E antes da gente passar para o estudo, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está nesse capítulo, que se encontra lá no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Que nós possamos, irmãs, nos refugiar, buscar nos refugiar sempre no Senhor. Que Deus abençoe. Vamos para o estudo, que o Senhor nos conduza em sua graça e em sabedoria. Um beijo, um abraço em todas vocês. Oi meninas, como estão? Saudades, viu? Os nossos encontros ainda estão sendo virtuais, mas logo nós vamos nos reunir pessoalmente para conversar e para aprender mais sobre o nosso Senhor. E glória a Deus por esses recursos tecnológicos, porque assim podemos estudar também, mesmo à distância. Na nossa dinâmica de hoje, eu trouxe uma coisa que eu gosto muito e eu sempre levo para as nossas reuniões presenciais: o café. Ai, como eu gosto de café! Sempre saboroso. Eu gosto muito, eu acho que muitas de vocês também gostam.
Conheço algumas que são fãs. Para o café ficar assim gostoso, ele passa por um processo. Isso mesmo. Ele passa pelo filtro. Para o café ficar saboroso, a gente pega o pó e coloca no filtro. Não é assim que funciona? Exatamente assim. Ninguém toma café sem coar, sem passar pelo filtro. Esse café assim de pó não dá para tomar. Fica ruim, fica amargo, não tem como a gente tomar. Para ele ficar gostoso, é preciso passar pelo filtro. Então, quero ilustrar uma coisa para vocês. Digamos que o filtro seja o filtro da bondade. Imaginem, meninas, que o pó do café são situações difíceis que passamos, problemas que surgem, o convívio com pessoas difíceis. É o pó do café. Mas, uma vez filtradas pelo filtro da bondade, onde tudo é para a glória de Deus, tudo fica mais fácil. Isso mesmo, queridas irmãs. Que sejamos boas. Sim, boas. Boas pelo amor de Deus. Que possamos refletir a bondade de Deus. Boas mães, boas amigas, boas irmãs, boas filhas, boas noras, boas sogras, boas vizinhas, boas funcionárias, boas servas, boas para a glória de Deus. Que possamos ser boas, segundo esse filtro da bondade, para a glória de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Olá, queridas irmãs, graça e paz da parte de Deus. Que bom estarmos aqui para mais uma reunião mensal da nossa SAF, nosso Ministério de Mulheres da nossa igreja. Graças a Deus. Eu gostaria de começar essa parte do estudo bíblico. Nós estamos no 3º capítulo do nosso livro Renovadas e gostaria de incentivar você a fazer a leitura do capítulo, fazer as questões de reflexão, pensar um pouco nessas questões e conferir todos os textos que a Dinha orienta no final de cada capítulo. Faça suas anotações, leia na sua Bíblia os textos. Irmãs, é riquíssimo. Nós vamos estudar hoje sobre a bondade de Deus. Eu terminei o capítulo fazendo todas essas tarefas. E como foi bom para a minha vida. Como é bom a gente ver a bondade de Deus. A gente poderia cantar a bondade de Deus, como o salmista diz. Vários salmos falam da bondade de Deus. Bom é o Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E aí eu separei uma cartinha para trazer para as irmãs nessa abertura do nosso estudo de hoje. Eu sei que vocês, a maioria conhece a minha história de Flauber, da nossa família. Flauber foi seminarista durante 4 anos em Recife. Flauber fez teologia no SPN, no Seminário Presbiteriano do Norte. E nós moramos lá durante 4 anos. Os meninos eram pequenos. Quando nós fomos morar em Recife, Timóteo tinha apenas 4 meses. E Sara e Débora tinham 3 aninhos. Então, assim, foi uma luta grande. Alguns irmãos acompanharam mais de perto. Muitos irmãos nos apoiaram em oração. Financeiramente também, como mantenedores, nós precisávamos da ajuda financeira. A nossa igreja central nos apoiou, o presbitério nos apoiou, e como nós somos gratos a Deus por isso, porque a bondade do Senhor manifestada através da vida dos irmãos. Então, no ano de 2004 nós fomos morar em Recife e em 2008 Flauber terminou o seminário. E aí Flauber mandava cartinha para os mantenedores, agradecendo e desafiando os mantenedores a continuar mais um ano investindo nas nossas vidas. Irmãs, nada nos faltou durante esse período que estávamos em Recife. Eu fico emocionada em falar isso, porque a bondade de Deus vai muito além daquilo que nós merecemos. Nós não merecemos a bondade de Deus, mas mesmo assim o Senhor se manifesta com bondade todos os dias nas nossas vidas. Essa cartinha que eu tenho aqui em mãos é de junho de 2017 e diz assim: como é bom termos um Pai maravilhoso e irmãos a nos apoiar. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 10, 13 e 14. Conta-se que um pai comprou um carro novo, maravilhoso. No mesmo dia, seu filhinho pequeno riscou, deixando sua marca. Era também seu. Ele estava feliz. O pai, quando viu aquilo, ficou desesperado e sobrecarregou as mãozinhas do filho de super palmadas, e a mãe fez o mesmo. Resultado: levaram o pequeno às pressas para o hospital. E ocorreu o inevitável, a criança perdeu as mãozinhas. Ao chegar em casa, o filho disse aos pais: nunca mais eu risco o carro. O que constrangeu-os. E o fim desses pais foi trágico. Que bom que nosso Deus Pai Celestial não age assim, não é verdade, irmãs? Esta noite estava olhando os riscos, isso é Flauber falando, que eu estou lendo para vocês, tá bom? Esta noite estava olhando os riscos e rabiscos feitos por Timóteo na parede do nosso apartamento, depois de ser pintado, no mesmo dia. Ele riscou tudo, eu lembro bem disso, riscou, parecia grafite assim, nas paredes do corredor pequenininho, o apartamento que a gente morava. O que na hora nos foi desagradável. Hoje vemos como obra de arte, isso bem pertinho do dia lá, a Flávia já estava dizendo, hoje nós vemos como obra de arte, uma das mais belas que já vimos, para continuarmos firmes no propósito de dedicarmos nossas vidas ao Senhor, temos sempre que olhar a vida numa perspectiva eterna e ver beleza na simplicidade onde ninguém vê. Temos provado das misericórdias, amor, provisão, cuidado do nosso Deus Pai, Pai do céu. Assim é a fé. A fé vê o Pai intervindo na nossa história, nos guiando, falando, protegendo, e assim que temos vivido, deixando o bom pelo excelente. E o que é o excelente? É fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Sermos obedientes ao nosso chamado. Desculpa, irmãs. O que para cada um de nós é diferente. Você tem sido fiel ao que Deus tem pedido de você? Nós queremos continuar investindo nossas forças nesse projeto, o Reino de Deus. E você? Deus não trata segundo os nossos pecados. Pelo contrário, Ele nos diz, eis-me aqui. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui, Isaías 52, 6. Nunca é por mérito nosso, sempre é Ele que toma a iniciativa de nos abençoar. É assim que nos sentimos privilegiados de ter um Deus tão bom e ter irmãos como vocês, que sempre têm nos apoiado. Tá difícil, viu, irmãs? São muitas emoções, né? Porque aí eu tô lembrando de todo o processo que nós vivemos lá durante esses 4 anos. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Então, vamos deixar as emoções para lá, para continuar no estudo, senão eu não vou conseguir. Graças a Deus por isso, né? A gente vê a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, né? Isso é maravilhoso. E muito obrigado a cada irmão que tem investido, que investiu e tem investido nas nossas vidas. Eu sei que pessoas ainda têm investido em nós. Eu agradeço a Deus muito pela vida de vocês. Vamos lá para o nosso capítulo. Capítulo 3, então, do livro. Deixa eu me recuperar aqui das minhas emoções. O capítulo 3, então, do livro, ela divide assim, a Jean divide a introdução, que ela vai explicar para a gente de uma forma linda sobre bondade. Depois ela vai falar bondade para todos, bons como Ele é bom, seja boa pelo amor de Deus, alguns versículos para meditação e as perguntas de reflexão. E aí ela termina o capítulo com uma oração. Então, queridas, ela no capítulo 3, ela vai falar Deus totalmente bom. E como nós já compartilhamos, como Deus realmente tem sido bom para conosco. A Jean vai trazer a introdução falando de uma história de um rapaz, de um adolescente de 14 anos que acha uma pedra de grande valor, um diamante num parque, e aí a vida dele muda, né? Ele se torna rico, riquíssimo, né? Por causa dessa pedra. E aí ela vai fazer a comparação, um paralelo das riquezas
né, dessa terra, como essa pedra preciosa que esse menino encontrou, com as riquezas do nosso Deus, com as preciosidades, os tesouros que tem na sua palavra. E uma coisa interessante a gente ver, irmãs, que os tesouros de Deus, eles não estão escondidos. Deus não se esconde dos seres humanos. Pelo contrário, Deus se revela para nós. Desde Gênesis 1:1 vem o Senhor se revelando para nós, porque Deus tem prazer que a gente o conheça, que a gente desfrute da sua companhia, que a gente compartilhe dele com as outras pessoas. Então, nós encontramos esses tesouros sim na palavra de Deus. Os atributos de Deus são tesouros, a Jean diz isso na página 56, que só encontramos buscando o conhecimento de Deus. Assim como aquele rapaz se abaixou para pegar aquela pedra, ele não sabia que aquela pedra era uma pedra de valor, mas ele se abaixou e teve interesse pela pedra. Nós também devemos nos ajoelhar diante da palavra de Deus, através de buscar o conhecimento, conhecer a Deus através de sua palavra. Como nós nos enfraquecemos quando nós só escutamos falar de Deus de longe. Assim como Jó disse, antigamente eu te ouvia falar de longe, Senhor, os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos conseguem te ver. É esse relacionamento que Deus quer para a sua igreja, que Deus quer para a nossa SAF, que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, um relacionamento de perto. E nós precisamos buscar o Senhor nesse relacionamento de perto. Então a Jean fala, e eu concordo plenamente, que a Bíblia está cheia de pepitas. Eu gosto dessa expressão. De vez em quando eu digo a Flávia, encontrei uma pepita. Maravilhoso a gente dedicar tempo à leitura da palavra e à oração e à leitura de bons livros também. Então ela vem falando da bondade de Deus que está revelada desde Gênesis 1, quando Deus cria, começa a criar todo o universo, se manifesta, cria a luz. Ele está mostrando o caráter dele. Deus não está avaliando aquilo que ele fez como bom. Ele está dizendo que ele é bom através da criação, através das obras criadas pelas suas próprias mãos. Então, no finalzinho da página 56, acompanha aí comigo, pega seu livro, vai falar, Deus vê que a luz é boa, não em um ato de reconhecimento, mas como reflexo da sua própria bondade, que tem origem nele e provém dele. Deus é a fonte de todo o bem e ele mesmo é plenamente bom. Por isso que ela termina esse capítulo dizendo, Deus, qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Que nós sejamos boas na perspectiva de Deus e não boas segundo nossos conceitos. Daqui a pouco a gente vai ver mais profundamente. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz assim, Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é infinitamente bom, livre de qualquer sombra de mal. Glória a Deus por isso. O primeiro capítulo da Bíblia vai repetindo a bondade de Deus, evidenciada em tudo mais que ele criou. Mar, firmamento, terra, planta, peixes, aves, animais, e aí completa a criação com o homem, e Deus descansa e diz assim, tudo que ele fez, no versículo 31, Gênesis 1:31, viu Deus tudo que ele fez e disse que era muito bom. Que maravilha a gente poder vislumbrar a bondade do nosso Deus através das Escrituras, através das coisas criadas. Tudo ao nosso redor mostra que Deus é bom. Como nós somos ingratos muitas vezes em não reconhecer a bondade do nosso Deus. A Jean também continua na página 57 dizendo, Deus é a origem de todo bem. Ele é infinitamente bom. E depois ela vai dizer que ele é imutavelmente bom. Irmãs, a bondade de Deus não tem fim. Não muda. Deus não muda porque hoje eu amanheci sem fé, por exemplo. Tem dias que a gente acorda difícil. As minhas emoções, hoje foi um dia desse. As emoções fraquinhas, como se eu não tivesse fé. Sabe o que foi que eu fiz? Antes de sair do meu quarto, dobrei os meus joelhos e fui orar ao Senhor. Depois eu peguei minha Bíblia e fui ler um salmo, li o Salmo 18. Todinho, orando ali. Li um pedacinho também de Neemias. E como foi bom. Não são as emoções que definem a bondade de Deus. A bondade de Deus é imutável, é infinita. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos nos sustentar nisso, queridas. Porque isso vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Principalmente no dia mau. No dia mau nós devemos olhar para Deus e dizer, Deus, Tu és bom. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, Tu és bom. A Tua palavra diz que Tu és bom e eu creio na Tua palavra. Não são as minhas emoções que vão definir a minha fé. A minha razão tem que estar cheia, como a Jean ensina em Mulheres da Palavra, cheias de Deus para descer para o meu coração. Porque Jeremias diz, enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Então, não se guie pelo seu coração,
Seja guiado pela palavra de Deus. O Salmo 40, versículo 14 diz que Ele é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então, deixe o Senhor te guiar. Deixe eu, o Senhor, me guiar. E assim nós terminaremos bem. Eu estava lembrando também do Salmo 23, que fala no finalzinho do Salmo: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Não depende de mim, depende somente dele, queridas. Então, vamos continuar. Na página 58, a Jean vai falar que, de acordo com Romanos, capítulo 1, a bondade evidente de Deus na criação estabelece a culpa de qualquer criatura que não o reconheça. E aí eu lembrei de um comentário de Henry, que eu estava estudando sobre a criação, e eu trouxe aqui pra gente. Diz assim, prestem atenção, é pesado o que Henry vai falar, mas é a verdade da palavra de Deus, nós precisamos entender isso claramente. Diz assim o comentário de Henry: aquele que o criou não poupará. Se aquele que é o nosso Criador não for o nosso soberano, ele será o nosso destruidor. Eles, os homens rebeldes, porém perdem a vida, porque não corresponde à finalidade da sua existência. Justiça de Deus. Ninguém é destruído pela justiça de Deus, a não ser aqueles que odeiam ser regenerados pela graça de Deus. Então nós precisamos nos apropriar da graça de Deus. É por graça. Essa salvação que o Rei fala, esse soberano Senhor, nós só reconhecemos isso por graça. Mas cada pessoa será culpada se deixar Deus para lá. Nenhuma. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, nós somos indesculpáveis diante da bondade de Deus, diante da santidade de Deus. E aí ela traz também o exemplo dos salmistas, né, que fala o Salmo 106:1, 107:1, 118:1, versículo 28, o Salmo 136:1, que fala: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Isso se tornou canções no meio da igreja de Cristo, desde a igreja primitiva. Nós cantamos os salmos e como isso é maravilhoso. Eu lembrei muito de um hino que a gente cantava bem adolescentezinha: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Renda graças ao Senhor, Ele é bom, Ele é digno da gente dedicar a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor. E aí ela termina essa parte dizendo: a bondade de Deus é a razão da nossa humilde adoração. Essa bondade deve nos motivar a adorar com gratidão ao Senhor. Então agora nós vamos entrar no tópico bondade para todos. Vamos lá, acompanhe aí no seu livro. A bondade de Deus é uma luz que irradia por todos os seus outros atributos. É a razão da sua onipotência. Deus é um Deus poderoso, todo-poderoso, e é um Deus bom. Deus conhece todas as coisas e Ele é um Deus bom. Muitas vezes nós não entendemos essa questão da soberania de Deus. Eu concordo com você, às vezes é difícil a gente entender, como ela diz aqui no Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Mas a palavra do Senhor está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, irmãs. Nós não podemos questionar a bondade de Deus, porque nós provamos da bondade de Deus todos os dias. Todos os dias. E mais à frente a Jean vai falar que a maior prova da bondade de Deus é o próprio Cristo. Ele nos deu Cristo, como não nos dará todas as coisas? Mesmo que você não entenda a situação presente que você está vivendo. Renda graças ao Senhor. Seja agradecida, porque Ele está no controle de todas as coisas, na sua vida e na minha vida. São dias difíceis que a gente vive, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom todo tempo. Todo tempo Deus é bom. E aí ela fala aqui também, ela traz para a gente a questão de José do Egito. Né? A história de José está em Gênesis capítulo 50, verso 20. Como José sofreu e como foi difícil certamente para José viver aqueles anos todos longe da sua família, longe do seu pai que o amava e o protegia. Foi maltratado e vendido pelos seus irmãos. Depois foi maltratado na casa de Potifar pela mulher de Potifar. Foi condenado injustamente como um abusador que ele não era, porque não cedeu às pressões, às tentações ali daquela mulher. Ele foi parar na prisão, passou vários anos na prisão, mas Deus se lembrou de José. E uma coisa linda que me transborda o meu coração de alegria. A palavra do Senhor diz na história de José: o Senhor estava com José.
O mesmo Deus que estava com José, o mesmo Deus que nos guardou ali no Recife durante esses 4 anos de seminário, Ele continua conosco hoje. Ele continua com você desde o ventre da sua mãe. A bondade de Deus está manifestada ali. Você podia ter sido um aborto, mas não foi. Você está aí me assistindo, eu estou aqui falando para você, eu poderia ter sido um aborto. Por sinal, antes de eu nascer, minha mãe teve um aborto. Depois de mim veio minha irmã mais nova e depois mãe teve vários outros abortos. Então, nós poderíamos não estar aqui, mas pela graça de Deus nós estamos. Então, cumpramos o nosso chamado com alegria, celebrando a bondade do Senhor. Como José estava ali depois celebrando a bondade do Senhor. A Jean também vai falar na página 59. Você já notou que a criação não é apenas funcional, mas como ela é bela? Como a criação é bela, as cores, as diferenças. Minha filha Sara está estudando biologia agora, né? Flávia também é bióloga. Então, assim, aqui em casa tem muitas plantas. Flávia gosta de planta, Flávia gosta de bicho. E às vezes eu fico ouvindo os passarinhos cantar, as cores dos passarinhos. Irmãs, isso é impressionante. A mudança na natureza. Aqui na frente de casa tem uma árvore grande. Ela muda mais de uma vez durante o ano. Ela fica só umas vagens e fica seca. Depois cai tudo, depois fica tudo verdinho novamente. Essa é a bondade do Senhor manifestada através da sua criação. Como a natureza é linda e como a natureza proclama a bondade de Deus. Então vamos para a página 60 agora. E a Jean vai falar, a bondade de Deus está em todo lugar. Todas essas pessoas reconhecem que a bondade a nosso redor se espalha em todo canto. Temos muitos diamantes expostos para ser colhidos, diz a Jean. A cada virada, estamos quase tropeçando nessa natureza exuberante, isso é verdade, até mesmo nesse mundo caído. Nós vivemos no mundo caído. Imagina o Éden antes da queda, que tanta perfeição. Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele não destrói o mundo com a queda. A queda trouxe sequelas terríveis para a natureza e para nós, seres humanos, mas Deus mesmo assim ainda continua com a bondade dele estendida sobre a terra. Glória a Deus por isso. Ela fala mais abaixo também, nos queixamos em lugar de nós sermos gratas, de termos contentamento. Nós acabamos nos queixando, irmãs, daquilo que nós não temos. Igual a Adão e Eva no jardim. Deus disse para não comer uma árvore. De todas as outras árvores eles poderiam comer, mas aí eles foram tentados justamente a comer aquela que Deus tinha proibido. Como nós às vezes somos ingratos para com Deus. Queremos aquilo que nós não temos. Tanta coisa Deus tem nos dado, mas nós queremos aquilo que a gente não tem. E aí a gente inveja, e aí a gente entra em outros pecados também, que eu não vou comentar eles agora, mas assim, tenha cuidado com seu coração. Não perca o foco, sabe? Foque em Deus. Foque na sua palavra. Seja rica da palavra de Deus. Se sinta rica, porque você tem o maior tesouro, mais do que esse diamante que esse menino encontrou no parque. Você tem um tesouro que é eterno. Esse diamante vai ficar e tudo que o diamante vai comprar vai ficar. Mas aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor, na sua palavra escrita, na criação revelada, na bondade dele, no nosso dia a dia, isso nós vamos levar para a eternidade. Nada, o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, o ferrugem não pode devorar. Nada pode roubar aquilo que nós temos da parte do Senhor. Então, se dedique a buscar esses tesouros eternos. Isso seja o alvo principal da sua vida. Nós somos ingratos muitas vezes ao Senhor e nós não agradecemos, como ela diz aqui, pelo pão de cada dia, com frequência muito mais do que isso, embora tenhamos o hábito de nos queixar daquilo que não temos, em vez de nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado. Tenha cuidado com o seu coração para não perder o foco. E aí na página 61, ela vai falar, não temais, eis que vos trago boa nova. Irmãs, essa é a maior notícia da terra. Tem uma musicazinha que a gente cantava quando as meninas eram pequenas. Timóteo ainda não era nem nascido, a gente morava em Boa Vista, lá trabalhando como missionários no campo, lá na congregação de Boa Vista. E a gente cantava, a maior notícia do mundo. Não saiu em jornal de papel, nem na televisão. Ela foi descida do céu para nós. A palavra do Senhor, as boas novas, os anjos cantaram ali junto com os pastores, louvando ao Senhor pela bondade do Senhor. Então a maior boa nova, a maior notícia da bondade de Deus está revelada através de Jesus Cristo. E aí ela vai trazer, não temas, eis que vos trago boa nova, de grande alegria.
O que será para todo o povo? Lucas capítulo 2, 10. Não apenas qualquer notícia, mas a boa nova, anjos descendo na noite escura dos campos da Judéia, carregados da palavra de bondade de Deus. Não temam. Como nós precisamos dessa palavra, não temam. Deus é bom para cada dia do ano. Tem um não temas na palavra do Senhor. Que promessa maravilhosa. Ele é bom, Ele cuida de nós. Não temam, pois este Deus, o Deus que falou, haja luz, lá em Gênesis 1, e está fazendo isso novamente quando vem essa notícia dos anjos dizendo não temas. Boa nova, boa vontade. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam vencer a luz. Glória a Deus. A bondade de Deus ficou mais claramente evidenciada do que quando Deus enviou o seu Filho. Essa é a maior maneira de Deus nos mostrar como Ele nos ama. E aí ela traz o texto de Tito 3, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo as misericórdias, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não são os nossos méritos, irmãs. Nós não provamos da bondade porque nós somos boazinhas. Não, nós provamos da bondade porque Deus é bom. Faz parte do caráter dele. E isso é um atributo que ele está dividindo conosco. Ele deseja que a gente haja assim. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, ainda eu estou na página 61, nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há variação nem mudança. Estão lembradas que a gente falou ainda agora há pouco, a bondade de Deus ela é infinita, a bondade de Deus é imutável. O dom de Cristo, eu estou agora na página 62, o dom de Cristo, bom e perfeito, ultrapassa todas as outras bondades que podemos conhecer. Cristo irradia a perfeita bondade em perfeita obediência ao Pai, em favor dos perdidos. E assim como Cristo irradia a bondade de Deus, nós também devemos refleti-la conforme Deus diz. Essa bondade deve ser evidenciada em nossas vidas. E aí ela vai entrar agora no tópico bons, como Ele é bom. Deus quer que a gente seja boas, como Deus é bom. E aí ela vai falar quantas vezes eu dizia para o filho ser bom, para se comportar bem, enquanto ela saía com o marido para jantar fora, a babá ficava cuidando dos 4 filhos dela. Se comportem bem, sejam bondosos, ajudem a babá. E aí ela faz a aplicação dizendo: até que os seus pais voltem, sejam bons. Esse era o objetivo que ela falava para os meninos, né? Sejam bons até que seus pais voltem. E aí agora ela faz a aplicação, trazendo isso para a nossa vida, que nós devemos ser bons até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Jesus falou algo similar aos seus discípulos. Eu estou na página 63. Na encosta da montanha. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ao velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está no céu. Sejam boas. Os outros vão ver isso. Você então será uma luz que levará as pessoas a glorificar o Pai das luzes, se você agir como Deus quer que você haja. Mas então a Jean faz uma pergunta muito boa aqui na página 63. O que significa ser boas como suas filhas? O que é que Deus está querendo nos mostrar, nos ensinar a respeito disso? E aí ela fala mais embaixo, diz: seja generosa. Seja uma pessoa generosa. E ser generoso significa que reconhecemos que Deus nos dá as boas dádivas. Não para que se esgote em nós mesmos, mas que sejamos administradoras,
que as compartilham em favor do próximo. Esse deve ser o nosso objetivo. Deus nos dá para que a gente seja generosos uns para com os outros. O 10º mandamento proíbe a cobiça. Ainda eu estou na página 63. Porque esse sentimento nega a bondade de Deus. Jesus fala contra a avareza, porque ela nega a bondade de Deus. Cobiça implica em escassez na provisão atual de Deus, enquanto a avareza antecipa a ausência na boa provisão de Deus para o seu futuro. Então, que nós nem sejamos avarentas e que nós não sejamos cobiçosas, porque isso é pecado. Nós temos muito já que o Senhor nos deu. Nós precisamos agradecer a Deus. Então, na página 64, vamos lá, ela diz assim: podemos ser generosas com nossos bens, nossos talentos e nosso tempo em favor dos outros, porque vemos essas boas dádivas como um meio de glorificar a Deus, que é o doador, em vez de engrandecer a nós mesmos. A generosidade não é somente para aqueles que contam com abundância material. Irmãs, eu fiquei assim maravilhada com o testemunho dessa mulher, que ela fala aqui na página 64, Ozeola, em 1908, né? Acredito que vocês viram. Ela era uma menina que estudava, mas a tia ficou doente e ela deixou de estudar para cuidar dessa tia. Então, o que essa menina foi fazer? Lavar e passar roupas. Que testemunho maravilhoso, que tanta bondade na vida de um adolescente. Nossos adolescentes também podem ser bondosos, todos nós, na verdade. Esse é um mandamento do Senhor para todos, do menor ao mais velho. Nós precisamos aprender a sermos bondosos. E aí eu grifei aqui, ela via grande dignidade, essa moça, né, Ozeola. Ela via grande dignidade no seu trabalho, dizendo que o trabalho árduo dá significado à vida. E aí ela cita: começo cada dia de joelhos, dizendo a oração do Senhor. Então eu vou me ocupando com o meu trabalho de lavadeira. E aí depois a gente vê, já bem mais tarde, ela com 86 anos, essa mulher consegue juntar muito dinheiro. Já pensou que coisa linda? Mesmo sendo uma lavadeira, ela conseguiu juntar $150 mil. E aí o livro fala que ela vai usar muito pouco disso, porque agora ela já é velhinha, ela não vai mais precisar. E aí ela decide doar esse dinheiro para os afro-americanos, que poderia não ter a oportunidade de estudar. Como ela não teve a oportunidade de estudar, ela agora estava investindo na educação de jovens afro-americanos, jovens que teriam mais dificuldade em pagar as suas universidades. Ela agora estava doando para a universidade, para que a universidade pudesse doar bolsa de estudos para os meninos e meninas afro-americanos. Que testemunho maravilhoso. E aí ela termina a história dessa Ozeola dizendo: filha da pobreza e filha de Deus, queria fazer o bem e o fez com generosidade. Deus seja louvado. Aqueles que conhecem que o bem os aguardará no céu, que o bem que os aguardará no céu, têm condições de ser generosos aqui na terra. E eles nada perdem ao dar aquilo que foi dado a eles, né? Então, na verdade, é Deus que nos dá. E aqui a exortação é que a gente dê aquilo que Deus tem nos dado também para outros. A generosidade é a marca registrada daqueles que tomam a decisão de serem luz nas trevas, como filhos de seu Pai Celestial. Esse é o cartão, a Jean diz, de visitas de todos os que receberam a generosidade, a boa nova da salvação por meio de Jesus Cristo. Essa moça sabia, conhecia bem o Senhor, ia para a igreja com a sua biblinha rasgada, colada com durex, mas juntou e guardou um dinheiro para, no final da vida, poder doar. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos entrar no tópico Seja Boa pelo Amor de Deus, na página ainda 65. Seja boa, seja você a pessoa que procura fazer o bem ao próximo. Seja a pessoa que dá sem avaliar o preço que custa. Seja a pessoa que serve com alegria, sem esperar agradecimento ou reconhecimento alheio. Irmãs, eu parei aqui, eu coloquei uma chave bem grande. Eu confesso a vocês que isso é muito difícil. Muitas vezes nós agimos com bondade, mas esperamos o reconhecimento, esperamos a gratidão das pessoas.
E nós não devemos agir assim. Eu tenho lutado contra o meu coração pecaminoso para ser boa aos olhos de Deus e fazer o que é devido para que eu faça, o que Deus quer que eu faça, e esperar as recompensas do céu, de Deus e não das pessoas. Nós não devemos fazer esperando esses reconhecimentos humanos. Volto a dizer, confesso que não é fácil, é difícil, nós temos que lutar contra o nosso coração pecaminoso, mas nós devemos prosseguir em atitudes de bondade, sendo generosas para a glória de Deus, refletindo a luz do Pai das luzes. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos refletir o caráter do nosso Deus. E esse atributo da bondade, ele compartilha conosco. Deus deseja que sejamos generosas, Deus deseja que sejamos mulheres boas, para a glória dele. Na página 66, a Jean vai falar: se você for boa no que faz, chamará a atenção como uma cidade construída sobre um monte, que é vista ao meio-dia no deserto. E vai falar também que muitas vezes, por causa da bondade, nós vamos sofrer perseguição. E aí vai maltratar você por você ser uma pessoa boa. Mas nós precisamos continuar. Nosso exemplo maior, nosso Jesus, ele não desistiu da bondade. Atos capítulo 10, verso 38 e 39, na página 66, a Dinda continua falando como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Vocês estão vendo como isso é difícil? Jesus curou, Jesus só fez o bem, mas enfrentou perseguição e até a morte. Então, se maltratar o nosso Senhor, certamente também vão nos maltratar. Alguns vão achar muito bom a nossa bondade e vão reconhecer a glória de Deus através das nossas atitudes, mas outros vão nos odiar por causa da bondade, porque nós estamos refletindo Cristo. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia a palavra de Deus, o mundo vai odiar a igreja, o mundo vai me odiar também. E nós vamos sofrer perseguição. A última geração que vai passar sobre essa terra vai sofrer perseguição. Nós não sabemos se somos nós, mas a última geração que vai viver sobre a terra no período do anticristo vai passar por muita tribulação. Hoje é verdade que isso já existe, né? Eu acho que muitas de vocês viram, eu postei no grupo pedindo oração pelos irmãos lá de Guiné. Os radicais invadiram a missão e maltrataram um rapaz, um jovem que se converteu ao cristianismo, deceparam 2 dedos dele. Isso é muito triste. Por que eles maltrataram aquele rapaz? Porque ele era servo de Deus, ele abandonou a religião anterior dele e se converteu ao cristianismo. Que crime esse rapaz cometeu? Nenhum, mas foi maltratado por causa disso. E eu fiquei orando por ele, sofri tanto naquela semana. E fiquei vendo a dor daquele rapaz e pedindo: Deus, ele é um homem nobre, ele é digno, o Senhor faz ele sentir essa bênção de sofrer por causa do Senhor. Mas na nossa carne não é fácil sofrer por causa do Senhor. Mas se o nosso Senhor sofreu, irmãs, nós também, de certa forma, vamos sofrer por amor a Ele. Se quisermos andar na luz, diz Pedro, na página ainda 66, no finalzinho da página, se quisermos andar na luz, como ele andou, como Cristo andou na luz, devemos nos esforçar para agir com bondade e ser boas e termos de nos preparar para receber os mesmos tratamentos que Cristo recebeu, como eu já falei. Então vamos adiantar mais um pouco. Na página 67, se formos boas devemos ser boas por causa de Cristo. Não basta, a Jean fala, não basta ser boas pelo amor da bondade. Temos de ser boas pelo amor de Deus. Por isso que ela trata o tópico desse ponto que nós estamos trabalhando. Por causa de Deus nós devemos ser boas. E não por causa da bondade em si ou por causa dos méritos que eu vou receber. Sejam boas por causa do amor de Deus, cuja bondade desfrutamos todos os dias. A bondade nos deixa... A bondade de Deus é tão grande, irmãs, que às vezes nós nem temos palavras para falar daquilo que Deus está fazendo em nosso favor. Às vezes nós não entendemos realmente essa bondade de Deus. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Paulo também nos exorta, e a Jean vem trazendo essa exortação para nós aqui, em Gálatas 6, 9, diz: a luta pela bondade é algo que demanda tempo e esforço. Às vezes a gente cansa de fazer coisas boas, mas a Bíblia diz: não se canse. Por que a Bíblia está dizendo não se canse? Porque a natureza humana tende a cansar-se por causa da fadiga que é fazer o bem. Requer, como ela diz aqui, a demanda tempo e esforço. Ser bom, generoso, da maneira como Deus quer que a gente seja,
requer tempo e esforço. Mas nós devemos lutar contra a nossa natureza quando nós estivermos cansadas de fazer o bem, dizer não, Senhor, renova-me, não me deixa se cansar, não me deixa me cansar por fazer o bem, me ajuda, Senhor. E aí ela vai falar mais embaixo, na mesma página 67, mas a constância em fazer o bem produz frutos na estação própria, e quando o fruto amadurece, marca-nos cada vez mais como filhas e filhos do Deus, do Pai das Luzes. Qual então, nós já estamos terminando, qual então é a vontade de Deus para a nossa vida? No primeiro capítulo nós estudamos sobre ser santo. No segundo capítulo nós estudamos sobre o amor de Deus. Deus quer que a gente seja santo, Deus quer que a gente ame como Ele ama. E aí no terceiro capítulo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos boa como Ele é bom. Não é ser boa como o padrão do mundo, é ser boa como Ele é bom, generoso como Ele é generoso. Que a generosidade seja seu primeiro impulso pela manhã e o seu último pensamento à noite. Que você ande, agora eu estou na página 68, a gente já está acabando o capítulo. Na luz como Ele está na luz. Nele não existe treva e nele não há lugar para treva em nossas vidas. Até que o filho venha, sejamos boas. Estão lembradas da recomendação que ela dava para os filhos quando ia sair com o marido? Cuidem, sejam bons, sejam generosos. E agora nós podemos, ela está aplicando para a gente. Sejamos boas, sejamos generosas, até que o filho volte. Então nós terminamos o capítulo e aí ela traz os versículos para a meditação, como eu falei no início. Aconselho você a ler, a meditar, a escrever, reescrever, copiar isso no seu caderninho, orar em cima de cada texto desse. São textos riquíssimos falando sobre a bondade de Deus. E um desses textos aqui que mais chama a minha atenção é o Salmo 25, 8, que diz que Deus, 8 e 9, que diz que Deus aponta o caminho aos pecadores. Porque Ele é bom, Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele é o nosso Deus para todo sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. E aí ela traz as perguntas de reflexão, que eu gostaria também que você lesse e refletisse a respeito dela. Nós precisamos responder. Se quiser, responda no seu caderninho ou responda aqui no seu livro. Eu saio riscando meu livrinho todo. Eu tenho mania de escrever. E aí pode responder também mentalmente. E para terminar, a Jean pede para a gente escrever uma oração agradecendo a Deus por Ele ter revelado para nós e revelasse todos os dias no nosso cotidiano a sua bondade. E aí ela termina também dizendo: agradeça, porque a boa nova de Cristo significa que fomos separados para as boas obras pelo poder do Espírito Santo. Deus quer que a gente reflita as boas obras. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós fomos criados para as boas obras, né? Salvos pela fé, mas Deus quer que a gente faça boas obras, criados por Deus, salvos pela fé, para manifestar esse Deus, o Pai das Luzes. Então, que o Senhor nos abençoe, irmãs. Grande beijo, que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor nos ajude a sermos santas, a sermos amáveis e a sermos bondosas. Que desafio tão grande. Mas nós não estamos sozinhas. Isso não depende de nós. Isso é obra do poder de Deus. Glória a Deus pela sua graça. A graça é favor imerecido, aquele que deveria ser condenado. Então nós não estamos só. Ele está conosco todos os dias. O amor dele por mim, a bondade dele por mim é incondicional, é imutável e é infinita. Que o Senhor nos ajude, que a gente continue nessa caminhada até o fim das nossas vidas. Vamos terminar com a palavra de oração, queridas. Santo Deus, nós louvamos o nome do Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos mais uma reunião mensal do nosso Ministério de Mulher, da nossa igreja, da nossa SAF, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Jean, Senhor, que Tu tens usado com poder e com graça para nos ensinar tantas verdades. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra que está em nossas mãos, nas nossas casas. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Tua bondade e a Tua misericórdia vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Nós estamos com o Senhor, seguras no Senhor. Independente do que aconteça, nós estamos seguras no Senhor. Tu és bom. A Tua palavra diz que Tu és bom e nós cremos nisso, Senhor. Fortalece a nossa fé. Enche o nosso coração de esperança. Ajuda nos dias difíceis, Senhor, a perseverarmos na sua palavra, em santidade. Que o Senhor se agrade de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Grande beijo, queridas. Então, até a nossa próxima reunião. Leiam o capítulo 4, façam as suas tarefinhas, tá bom? Um beijo. Deus abençoe.